O que nós vamos ler e meditar um pouquinho é o texto que se encontra no Evangelho que João escreveu, no capítulo de número 14. Eu peço a gentileza dos irmãos para olharmos juntos esse trecho. Eu vou fazer a leitura e quem quiser pode acompanhar olhando aí na sua Bíblia. O título desse texto é Jesus conforta os discípulos. E o texto diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se puderem repetir comigo o verso 6, por favor. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós, um tempo desse atrás, eu li esse texto e nós meditamos sobre Jesus consola os discípulos. Noutra ocasião, lemos o texto e meditamos sobre um lar no céu. E hoje, lemos o texto e vamos meditar sobre esse verso 6. Jesus é o caminho. Nós sabemos que o caminho é um meio de uma pessoa ir de um lugar para o outro, ou seja, caminhando para chegar-se a algum lugar. Se olharmos no texto das Escrituras, nos termos das Escrituras, nós vamos perceber que a jornada da pessoa, ela começa muito cedo. Até podemos dizer que da gestação ao óbito é a jornada de uma pessoa. Nem sempre tem aquele entendimento, tem aquela força, porque está ainda como que tão pequeno, apenas um princípio mesmo, mas já é caminhada, porque não tem a parte seguinte sem a anterior. Então essa é uma sequência sim, e segue dessa forma. Apenas 2 lugares para chegar, segundo as Escrituras: ao céu, lugar de descanso, na casa do Pai, para sempre descanso. Aliás, quem sabe é o lugar de serviço. Em Apocalipse nós entendemos que aqueles que lá estavam, eles diziam aqueles que servem de dia e de noite. Isso aqui é um serviço diferente, não é esse serviço tão cruel que às vezes nós enfrentamos no dia a dia. É um serviço ali. Então, aqueles que servem sempre. E é onde chegam aqueles que estão em Jesus, aqueles que despedem da jornada dessa vida no caminho. O outro lugar é um lugar de horrores. Horrores eternos, que a gente nem quer pensar tanto naquilo lá. Mas é realidade. Então, todo ser humano está numa jornada. E que essa jornada vai chegar em algum lugar. Ou seja, em um destes 2 lugares. E o Senhor, de uma forma muito didática, muito simples, Ele disse: só que vocês não podem chegar ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho. Veja que é um artigo definido. Não sou um caminho, qualquer caminho, não. Sou o caminho. Não tem como chegar na casa do Pai, senão pela pessoa do Senhor Jesus. E eu vou falar algumas estatísticas aqui. Os irmãos não têm obrigação de ficar guardando isso, não. Só para a gente ter uma ideia de como as coisas são tão amplas no nosso dia a dia, daquilo que nós vivenciamos todos os dias. E enquanto assim fazemos, eu gostaria que os irmãos pensassem como você pode estar inserido em toda essa circunstância, como você pode estar fazendo as coisas dentro dessa circunstância.
Estima-se que no mundo de hoje, do planeta Terra, existem 4,04 bilhões de pessoas. Muita gente. Aí você pergunta assim: quantas dessas pessoas estão no caminho? E observe assim: o Senhor está falando que Ele é o caminho que leva lá. Não apenas viver no caminho, mas chegar no caminho. Não apenas viver na fé, mas chegar dentro da fé. Muitos, durante a jornada da vida, vão aderindo. Nós chamamos isso de conversão. Aceitou Jesus, decidiu por Jesus e aderiu. Durante a vida, essa conversão de pessoas que estão fora do caminho por N razões e entram no caminho. E se permanecermos no caminho, com certeza vamos chegar na casa do Pai. Porque Jesus é que diz assim. Então, cada dia que nós vivemos, aliás, cada ano que nós vivemos, 55,3 milhões de pessoas deixam a jornada dessa vida. Muita gente, não é? Vocês imaginou quantas pessoas que existem nas cidades bem perto de nós aqui? Gramado, Canela, Petrópolis, Francisco de Paula. É mais ou menos essa quantidade de pessoas aí. É como se de um dia para o outro, se todos entrassem a óbito de uma vez só, desapareceriam do nosso meio 4 cidades grandes, num só dia. É muita gente. Pergunta-se, quantos destes faleceram, foram a óbito no caminho, que estão lá com Jesus, usufruindo do gozo celeste. Também acontece nessa sequência toda que, por hora, 6.700 pessoas deixam essa jornada. E por minuto, 112 pessoas. Se esse culto durar 1h30, quando eu estou pregando é meio difícil não acontecer isso, mas 10.080 pessoas já deixaram de existir só durante este culto. Duraram 1h30. Então chega ao fim da jornada e não tem volta. Fim, chegou lá, fim. E assim, então, nós gostaríamos de pensar sobre 2 pontos apenas. Primeiro ponto, o que não é caminho. Se Jesus é caminho, então o que não é caminho? E algumas colocações, apenas 3 colocações para pensar nisso, podemos dizer que religião. A palavra religião, que tem o sentido de religar a criatura com o seu Criador. Seria esse o objetivo, o cumprimento da palavra. Mas também não é realidade, nem sempre ou nunca isso pode acontecer para tantos. Tá? A religião. Muitos seguem religiões. E muitos dão tanto valor nas suas religiões que são capazes de dar a vida por elas, pela sua religião, e até fazer guerra. É capaz de destruir vidas por causa da religião que tem. E muitos religiosos de alguns segmentos nem sequer crê no nome de Deus. Então, o caminho da religião não é um caminho seguro, certo, ou até impossível de fazer coisas dessa natureza. Mas há quem diga que existem cerca de 40 a 60 religiões diferentes no planeta. Muita religião, não é? De um lado para o outro. Muitas dessas religiões negam as Escrituras como única regra de fé e prática, nega até mesmo a existência do Pai.
e por melhor que seja, nenhuma pode conduzir alguém à casa do Pai. Apenas Cristo pode fazer isto. Quando a gente percebe a prática de algumas religiões, fica perguntando, mas isso tem algum sentido? Lá pelo início de novembro, a gente estava em Minas Gerais, eu estava passando um tempo em Brasília para um serviço e indo a Minas visitar algumas pessoas, fazer um casamento de sobrinho. Um sol quente de um sábado, a gente estava em Uberlândia, minha irmã e eu, indo para a nossa cidade em Goiás, e encontramos, saindo de Uberlândia, muita gente, grupo de 2, 3, 1 e assim por diante, saindo de Uberlândia em direção a uma cidadezinha chamada de Romaria. A mesma distância tem de Uberlândia para Romaria do que de Patrocínio para Romaria, 84 quilômetros. Aquele sol quente, caminhando com a garrafinha de água na mão, contando com algum suporte pelo caminho. E eu fiquei pensando, é muita coisa. Por que isso tudo? Por que isto? Aí você imagina a cegueira espiritual de pessoas assim, como se aquele sacrifício pudesse ajudá-los a chegar na casa do Pai, digamos assim. Então, são coisas a se pensar. E quando não se fala em religião, vamos pensar no contra-religião. O mundo do ateísmo. Quem são os ateus? São aqueles que negam a existência de qualquer divindade, nega a vida após morte, muitas outras negações, e que o ser humano é o único responsável pelo seu bem-estar ou pela sua destruição. Ou seja, tira a ideia de qualquer intervenção divina, e mesmo se tratando-se do Criador, tira tudo fora isso. E também não tem vida após morte. Você vive os seus dias da melhor forma que você puder, tentando melhorar o que puder, e depois morreu, e depois acabou. Não tem mais nada a acontecer. Ateísmo. E sabe quantas pessoas nisso? 16,3% da humanidade se declara ateu. É muita gente, não é? Podemos dizer, tanta gente fora do caminho. Entre estes, tanto despedindo da vida todos os dias, e muitos deles despedindo da vida fora do caminho. Chegaram também, mas não chegaram na casa do Pai, porque não chegaram por Jesus, com Jesus. 8% da população brasileira também está classificada dentro dessa ideia, desse costume, que é muita gente também no nosso país, pessoas fora do caminho. Existe uma outra corrente de pessoas que essa é mais, ela não é nova não, ela é muito grande, mas tem tomado força nos últimos tempos, e até foi-lhes dado um nome, os desigrejados. Esse chega muito perto da gente, não chega? Chega na nossa família, chega na igreja. Então, aqui analisou o seguinte, que os nossos dias se marcam também por aqueles que entram para a igreja pela porta da frente e aqueles que saem pelas portas do fundo. Os desigrejados. O que acontece com essa corrente, com esse tanto de pessoas? Então, abandonaram a igreja alegando que para ser cristão não precisa estar presente nem estar filiado a uma denominação, a uma igreja. Aqueles que não
tem compromisso nem se identifica como parte do corpo de Cristo. Estive lá, agora não estou mais, estou bem e vou ficando assim fora. Os desanimados, que se distanciam e não querem nenhum compromisso com a instituição. Membros recolhidos a pequenos grupos e se reúnem em casas, escritórios, salões alugados, sem se organizar em instituição. Os que acompanham mensagens e estudos apenas pela internet, mas nunca presente na casa do Senhor. Os decepcionados com promessas feitas em nome de Deus e que não acontecem. Os que se escandalizam com o mau exemplo e corrupção dos seus líderes. E nessa lista encontramos ex-pastores, políticos e outros religiosos, que às vezes dão mais força ainda para que isso aconteça. Há quem diga que religião é eu, você, mais um e nós. Pessoas que se distanciam dessa forma. E acontece o quê? Esquecem da recomendação da palavra de Deus que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Hebreus 11, 25. Pelo contrário, está junto, tanto quanto o dia se aproxima. E o Senhor Jesus Cristo dizendo também, João 15, 4 e 5, sem mim vocês não podem dar frutos. E se não derem frutos, o pai, o agricultor, corta, lança fora. Ok. Então, infelizmente, muitos desses vão ficando desnutridos da vida espiritual e morrem na fé, ou morrem na fé e prática das Escrituras. Morrem sem estar dentro do Evangelho realmente. E mesmo tendo tido a oportunidade de conhecer o Evangelho e a Cristo, deixa tudo para trás e desaparece. Por que estamos colocando isso, irmãos? Porque nós gostaríamos que a igreja, nós, que pela graça permanecemos, possamos estar mais atentos a isso. E, quem sabe, dedicar um tempo a tentar ajudar essas pessoas o máximo. Quem sabe, resgatar pessoas novamente para o caminho. O segundo ponto é tratar-se do caminho. E o caminho, o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é o caminho. E muitas razões nos levam a isso, a vivenciar isso. Por que Ele é o caminho? Passando rapidamente por um simples fio da história bíblica, nós vamos percebendo. Quando os irmãos estão lendo a sua Bíblia, lá em Gênesis 3,15, o que muita gente lembra disso, e lá está dizendo que Ele, o Senhor Jesus, desde aquele tempo, o início de toda a história, foi o único escolhido para esmagar, para ferir, para destruir a cabeça da serpente. Lá naquele tempo, Ele foi escolhido. Se andarmos um pouco mais, chegar no ensino de Moisés, Deuteronômio 18, você vai encontrar que o Senhor há de levantar um profeta semelhante a mim, a quem vocês vão dar ouvido, e ele falará a palavra de Deus. Jesus é esse profeta prometido. E a sua palavra se confirma em João 11, 26. Quem é ele? O único anunciado pelo profeta Isaías, no capítulo 43. O único a tomar sobre si as nossas enfermidades, o único escolhido para fazer cair sobre ele as nossas iniquidades, o único que foi oprimido, humilhado, porém, como ovelha ao matadouro, não abriu a sua boca. Aí você reporta-se um pouco lá no Novo Testamento, e quando se fala a respeito
perseguição, a respeito da prisão, a respeito do julgamento, a respeito da condenação, a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo, e ali pagando um preço que ele nunca tinha dívida daquilo lá, mas assumiu aquilo no nosso lugar, ou permitiu que caísse sobre ele os pecados de nós todos. Para que a nós fosse dada a oportunidade de nos apresentar diante do Senhor sem culpa alguma, estando exatamente vivendo neste caminho e prosseguindo por ele. O único que justifica a muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23, o único chamado pelo nome de Emanuel, o anjo falando com Maria, antes da concepção do Senhor, que quer dizer Deus conosco. E nessa mesma ocasião, Lucas 2, 13 e 14, o único de quem se pôde ouvir um coral da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A gente vai longe para ouvir um coral, não vai? Se anunciasse um coral desse, anjos cantando no mais lindo coral, anjo que, digamos assim, canta lá diante do Senhor, serve diante do Senhor, vem cantar aqui na terra, dizendo a nós, dizendo ao povo, a humanidade pecadora, sem mérito, perdida, miserável, dizendo: esse é o que dê glórias a Deus às maiores alturas e tem paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Segue aquele coral. É bonito. Eu gosto de Natal, acho tão bom. Essas músicas, e vai falando. E importa sempre é isso. Tem cantadas de criança, jovem, adulto, e vai, e é maravilhoso. Eu fico pensando, mas nenhum dos nossos corais pode chegar tão puro, tão viva, tão sublime como a ocasião dessa. Esse por Jesus, isso foi feito. Em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11, nós encontramos que Ele, o único que sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, reconhecida em figura humana, para que diante dele se dobre todo o joelho e toda língua confessará que Ele é o Cristo, para a glória de Deus Pai. O único que não usou de usurpação, de ser igual a Deus, assumiu a forma humana, obediente ao Pai. Na sua mensagem, mais de uma vez, eu não estou dizendo isso por mim mesmo, mas o que o Pai tem me ensinado, isso é que eu falo para vocês. Ele é o caminho. Em Gálatas 2,14, o único que, tendo cancelado o escrito de dívida que contra nós era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Se os irmãos começar a ler o Antigo Testamento, eu sei, já passaram por lá tantas vezes, e lê os 10 mandamentos, tá bom? E começa a pensar nos 10 mandamentos. E começa a pensar se você, se eu, qualquer pessoa, consegue colocar em prática aquilo que está escrito ali. E quando não se coloca em prática a palavra do Senhor, isso pode reverter em castigo.
E vem o Senhor Jesus Cristo e cumpre isso e fala: a humanidade não vai ser mais culpada por essas coisas, porque eu vou pegar essa lei, eu vou cumprir essa lei, eu vou fazer o que Deus quer, eu vou satisfazer a justiça do Pai, e leva isso na cruz, e através do seu sangue, dos seus ferimentos ali, cravado ali, lá fica encravado essas ordenanças de dívidas. E agora você pode chegar diante de Deus: graças te rendemos, meu Pai, nosso Pai, o Senhor é Senhor. Somente Jesus, Ele é o único. É o único que em Gálatas, em Atos capítulo 13, verso 30, nós encontramos o registro de que foi morto sem culpa por si mesmo, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos e visto por muitos dias por aqueles que subiram da Galileia. O Senhor Jesus, o caminho que leva ao Pai, foi morto sim, foi sepultado sim, mas Deus não o deixou na sepultura, trouxe de volta à vida. E aos Coríntios, o apóstolo Paulo está escrevendo no capítulo 15 que ele é a primícia daqueles que dormem. Muitos são aqueles que têm dormido no Senhor, têm encerrado a sua jornada, professando, vivendo a vida cristã, estão lá com o Senhor, fora desse sofrimento que todos que nós temos aqui, na esperança segura que na vinda do Senhor Jesus Cristo vão estar ressurretos e vão ser ressuscitados num corpo de glória, onde nunca mais sofrimento. Só Jesus pode fazer isso. Ele é o único que em Atos 1:11 está escrito: a sua ascensão ao céu. E aquelas pessoas reunidas, os apóstolos, muitos outros irmãos, e olhando, e o Senhor está indo, e a nuvem cobre, e enquanto estão olhando, uma voz perto deles: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, olha, interessante isso, esse Jesus que está sendo assunto ao céu, vocês mesmos vão vê-lo quando ele vir, quando ele voltar. E ali estará a igreja, olhando esse acontecimento, e você fala: eu quero estar lá, eu quero ver isso também, porque eu amo Jesus. Eu quero isso para mim também, porque eu conheço Jesus, que eu sei quem Ele é, eu dou minha vida para estar junto dEle, eu creio que Ele virá com todo poder, honras e glória. Sabe o que Ele vem fazer? Buscar a igreja, recolher a igreja. Aí o mundo vai ver a diferença que faz em andar no caminho e andar no mundo. Ele mesmo diz o seguinte: quando acontecer isso, alguns vão chegar para ele e falar: mas Senhor, porque eu não posso estar nessa turma aí? Em teu nome, Senhor, fizemos até milagres, fizemos sinais, prodígios. Gente, Jesus conhece a gente ou não? Conhece cada um de nós ou não? Sabe que Ele está vendo a gente todo dia, toda hora? Alguém tem dúvida disso? Quem conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos? É Ele. Ele sabe quando você está lutando para se santificar, para fazer a vontade de Deus, para caminhar de forma agradável aos olhos do Senhor. Ele sabe disso. Você sofre, você fica doente, você pode ser muitas vezes espezinhado, se dizermos assim, pode ser desacreditado, pode ser maltratado, qualquer coisa. Ele sabe disso, quando é perseguido e até quando se dá a vida por causa do nome do Senhor. Ele sabe disso. Sabe por quê?
porque você anda com Ele. E Ele sabe também quem não faz isso. Se a resposta naquele dia é essa: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, vós todos que praticais o quê? A iniquidade, aquela iniquidade que Ele pagou caro por ela, sofrendo a sua vida, derramando o seu sangue, e que devia ser abandonado por todas as pessoas da face da terra, e agora só aproveitada por alguns que vivem na lama da iniquidade. É difícil dizer isso, mas não só os ateístas não, ou só os religiosos que não se convertem a Cristo, mas aqueles mesmo que estiveram na presença dEle, serviram o Senhor e se desigrejaram, ou seja, apostataram do corpo de Cristo, que é a sua igreja, apostataram-se da fé, deixaram os caminhos do Senhor, embrenharam nas perdições do mundo, praticaram coisas que aborrecem o Senhor, por mais de tudo que tem aprendido, e nunca se arrependeram e não voltaram. Já foi cantado aqui hoje, que Deus é tão bom, né? Que Ele perdoa. Aqueles que invocam o seu nome, lido aqui pelo nosso presbítero Sérgio aqui, invocar o nome do Senhor, Ele perdoa o que se converte, Ele perdoa aquele que volta para Ele. E eu fico muito encantado, maravilhoso, quando eu posso ler um verso assim: o único a quem se pode ouvir, em Apocalipse, no capítulo 11, versos 15, parte B. O único que se pode ouvir a seu respeito: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Concluindo, irmãos, Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, João escrevendo, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quais as nossas obras? Vamos lá. Sair de casa e vir ao templo é um serviço? Alguém pode dizer que não, mas para mim é serviço. Eu vejo esse coral maravilhoso aqui, esses cânticos, grupos, ensaiar, decorar, pensar no que falar e trazer e se despejar diante da igreja. Serviço não é. E toda vez que você para pregar o evangelho para alguém, é serviço ou não é? Toda vez que você para interceder em favor da sua própria pessoa, em favor da sua família, em favor do país, em favor dos perdidos, em favor daqueles que não querem saber, em favor de todos, isso é serviço ou não é? E tem gente que nasce e morre fazendo isso. Aos Hebreus ele disse que não vai ficar esquecido dessas coisas. Ele não é injusto para ficar esquecido. E aqui ele disse que as suas obras o acompanham. E vai descansar das suas fadigas. Não reclame, irmão. Não vão reclamar do serviço do Senhor, não. Tá? Vamos fazer o serviço do Senhor com alegria sempre. Bendizendo, agradecendo, nos prostrando diante dEle e vamos trabalhar o que dermos, porque tudo isso será aproveitado. A pessoa chegar no céu e você começar a ver os frutos do seu trabalho que você levou com você. Bem-aventurado os mortos. Mas que João escrevendo isso? Bem-aventurados os mortos? Não, os mortos que morrem no Senhor, bem-aventurados. Descansam das suas fadigas. Não vai mais passar por isso. Participamos
nessa semana que passou, do sepultamento do reverendo Davi Correia, e não foi esquecido por ninguém que usou da palavra o serviço daquele homem. Na minha oportunidade de falar, que eu chorei mais do que falei, parei logo, ele, lá no céu não vai mais pregar não, a pregação é aqui, lá já passou por isso aí, e nem mais vai orar, está na presença do Senhor, né? Mas cantar, ele vai cantar muito, e já está lá cantando. É assim, é imediatamente. Aqui passou, a gente não fala morte de crente, não, a gente fala passamento, não é assim? Lá no livro de Atos do Conselho, quando você vai registrar o falecimento de alguém, a gente não coloca morte, não. Coloca assim, o passamento do irmão fulano, da irmã fulana. Passou daqui para ali. Assim, imediatamente. Você está aqui, imediatamente está lá. E ninguém vai te tirar de lá. Porque esse Senhor que é o caminho, ele diz que é impossível qualquer tirar alguém que esteja no caminho. Da mão do Pai não se perde. Ele e o Pai, nós somos um só. Quem anda comigo está seguro. Primeiro porque passa pela porta, eu sou a porta. Passou por mim, andou comigo, eu vou estar sustentando os seus dias enquanto você está na jornada dessa vida. Você vai para os passos melhores, você passar o tempo melhor, e depois recebe na glória. Vão para a eternidade, os salvos que morrem no caminho, vão para junto do Senhor. Porém, quem morre fora do caminho não chega lá. Vão para outro lugar, lugar de horror. Nunca mais sai dali. Isso não é de rir, isso é de chorar. Diz o apóstolo Paulo para Timóteo: Timóteo, qual o seu papel enquanto você vive? E ele diz o seguinte: Timóteo, enquanto você vive, isso é 2 Timóteo 2, 2-4, pregue a palavra, esteja preparado tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Timóteo, pregue a palavra. Igreja, pregue a palavra. Tenta colocar gente no caminho. Parente, amigo, conhecido, desconhecido. Hebreus 12, 4. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Caminhada cristã, prega, seguir a paz. Jesus, autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que ele estava proposto, suportou a cruz e está sentado à destra do trono de Deus. Por fim, escute o chamado de Apocalipse 22, 17. E lá está escrito assim, irmãos: o Senhor falou, João escreveu, e sim, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Eu não posso penetrar o coração de nenhum irmão aqui, nem a mente de nenhum, nem amigo, como você não pode penetrar também meu coração, minha mente. Mas eu posso dizer, com toda segurança, se tem alguma sede dessas maravilhas do Senhor Jesus, pega de graça.
Se tem oportunidade de chamar, chame, venha. É o Senhor Jesus lá na última parte do caminho. Essa é a minha visão sobre essas coisas. Está o Senhor lá dizendo: vem, estou te chamando, já paguei o alto preço por você. Não saia desse caminho, não desista desse caminho, segue mais um pouco. E a igreja dizendo: venha, não desista, venha para o Senhor, Ele está esperando, Ele está te chamando. Aquele que tem sede. Permita, irmãos, uma pequena colocação aqui. Cantaram aqui hoje sobre esse serviço de cantar, não antes de servir, o Senhor escutando. Conhecemos uma irmãzinha, 80 anos, vivendo numa religião de atos muito estranhos. SAF é uma bênção na igreja, em todo lugar. E a SAF tinha um culto nas casas, foi cantar. Lá naquele culto. Está lá uma vizinha lá cantando. 2 horas, 3 horas da tarde, na hora que a gente mais queria dormir, ela estava lá cantando. SAF não cansa, não sei. Não dorme, não sei. E está lá. E a irmãzinha eu escutou de lá. Quem é esse povo? Quem é o pastor? E eu não disse, chegou até nós. Olha, a dona Matilde quer te ver, quer te encontrar. Tá bom, eu estava na área mesmo e vou na casa da dona Matilde. E ela contou isso, escutou alguém cantando. Ela disse: dá para você passar aqui em casa e levar toda essa coiseira aqui embora? No canto da casa, da sala dela tinha... Eu vi como congar, não sei se isso realmente é isso, mas porque eu aprendi assim. 80 anos de idade servindo aquilo ali. Hoje à noite tem culto, Matilde, eu quero ir. E eu punha no carro, levava para a igreja. Passei um dia na semana seguinte, ele falou: passa de noite, porque eu não quero que ninguém veja. A vizinhança tudo participava daquela vida. E eu, de noite, depois do culto, eu levo ela em casa e pego as coisas. 2 sacos grandes. Meu carro era uma Brasília. Brasília não tem porta-malas, não tinha como esconder aquelas coisas. E pus um saco em cima daquela parte de trás da Brasília e outro no banco de trás. Lá em Gravataí. Eu vim para Porto Alegre. Falei: o que eu vou fazer com isso? Lá naquela ponte do Gravataí, eu jogo, mas não pode jogar no rio, sabe por quê? Alguém vai achar e vai começar a fazer milagre por aí, não vai dar certo. Eu sei que não é para trás, não. Deixa eu só olhar para frente aqui. Essa coisa aqui atrás está muito esquisita, esse monte de coisa aqui dessa natureza. A libertação da sua vida. Mas ficaram bem quietinhos lá atrás. Não se mexeram, não fizeram, nem reclamaram. Cheguei em casa, enfiei o carro dentro do pátio, era de noite, fica aí, amanhã eu vou dar um jeito disso. E no dia seguinte eu peguei o martelo. Aquele monte de gesso com papel, com rosários, com dinheiro, com teia de aranha, com vela, de todo jeito. E o fogo, pisca, virou cinza. Mas não é tudo. Na semana seguinte, chego na casa da dona Matilde. O que tinha na sala dela? Era bem simples, um pano simples. E uma Bíblia aberta em cima da mesa. Ainda não é tudo. Falei: pastor, o senhor pode ir comigo na casa da minha família? Eu comprei uma caixa de Bíblia na Sociedade Bíblica. Já tinha alguma sempre no carro, mas comprei uma caixa. Eu fui com ela. Era muita gente. Todas as casas da família dela. Lia, aí entrava, lia, e ela junto. Deixava uma Bíblia.
E todas as quartas-feiras, à noite, depois que meu culto era quarta-feira, eu ia levar o culto, passava na casa dela. Era a minha última visita do dia. E eu nunca comi tanto bolinho de fubá gostoso. Ela faz uns bolinhos redondinhos, sequinhos, mas que delícia. E assim foram 3 anos. A gente estava num congresso da Junta de Missões, lá em Goiânia. Alguém ligou, Dona Matilde morreu. E o evangelista da igreja, Juarez, fez o sepultamento dela. E eu dou graça, e nunca vou esquecer essa história. Aconteceu? Irmãs da SAF, sem violão, sem piano, sem trombeta, sem nada, apenas cantaram um hino. E foi tudo para chegar aos ouvidos dela. E foi tudo para que ela testemunhasse para a família e muita gente na igreja. A mudança. E o Senhor é bom demais, não é? Levou a Dona Matilde. Está lá na glória. Talvez a sua história não seja tanto assim. Talvez você tenha nascido dentro do Evangelho. O que eu diria para vocês? Não saia desse Evangelho para nada, nem um minuto. Não volte atrás, não regrida nem um minuto, só olha para frente. Porque lá na frente tem uma igreja, chama um pessoal que está lá no céu, lá chamando. Se for a nossa linguagem, assim, os crentes que estão lá no céu estão dizendo para a igreja, vem logo, não se embarace com as coisas do mundo, não, porque isso não te leva a nada. Olha, leva para um lugar que não pode, mas olha para o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Hebreus, olhando firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. É Ele que pagou o preço, Ele é o caminho. Que o dia que o Senhor nos chamar, seja mais cedo ou mais tarde, estejamos firmes dentro desse caminho. Vamos orar. Eterno Deus, o Senhor sonda os corações, o Senhor sonda a mente. O Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Pai, não nos deixe distanciar do caminho do Senhor nem sequer um momento. Nós não sabemos quando é que o seu Senhor vem, quando que o nosso Senhor vem. Nós queremos vê-lo descer. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem para ressuscitar e dar um corpo de glória aos salvos. Ele vem para levar a juízo aqueles que não fizeram caso dele. Pai, tem misericórdia dos religiosos que não olham para a palavra do Senhor. Tem misericórdia daqueles que se dizem ateus, ó Pai, que possam entender que há um Salvador, que é uma oportunidade. Tem misericórdia daquelas pessoas que abandonaram a casa do Senhor, para que voltem arrependidos com a ação do filho pródigo e chega na casa do Pai e se prostre e se diga: não mereço ser teu filho, ser chamado assim, mas me trate como um dos seus escravos. Pai, nos ajude a viver a vida cristã. Continue conduzindo os passos dessa igreja nas tuas mãos, Senhor. Que continue essa igreja testemunhando o teu nome aqui, todos os domingos. E durante a semana, onde que estiver um só desses teus filhos, que eles sejam uma fonte de testemunho. É lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é na sua vizinhança, nas suas conversas, ó Pai. Seja uma fonte de testemunho, para que o mundo saiba que existe um caminho que leva ao encontro do Pai. Somente Ele. Em nome dEle, para a glória e honra do seu nome, oramos em nome de Jesus. Amém.